sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 11, é uma palavra de Jesus, neste capítulo, no qual Jesus fala por 3 vezes, eis que venho sem demora. 3 vezes nesse capítulo, o último capítulo da Bíblia, por 3 vezes, Jesus fala, eis que venho sem demora. E neste capítulo, então, ele incluiu esse versículo 11, no qual ele declara o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Durante esse ano letivo aí de 2021, um aluno para qual eu dava aula virtualmente, no outro seminário onde eu dou aula, me fez uma pergunta baseada neste versículo 11, se Jesus, se Deus, se a palavra de Deus estava aqui mandando que o injusto continue fazendo injustiça, mandando que o imundo ainda continue ainda sendo imundo. E aí ele entendeu que está mandando que o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. A segunda parte ele viu como positiva, como é de fato. Mas a dúvida dele era, o Senhor está mandando o injusto continuar fazendo injustiça? O Senhor está mandando o imundo ainda continuar sendo imundo? Aqui nós temos um problema ligado às traduções da Bíblia Sagrada. Por quê? Tradução da Bíblia é um trabalho muito difícil. Por exemplo, os escritores do Novo Testamento, como por exemplo o apóstolo João, que escreveu o Evangelho segundo João, depois escreveu 3 epístolas, 3 cartas, e depois escreveu, por último, o Apocalipse, fechando o cânon, o padrão das Sagradas Escrituras, né? E fechando o Novo Testamento, o último livro da Bíblia. Os escritores do Novo Testamento, como por exemplo o apóstolo João, nós temos que lembrar que eles eram de nascimento israelenses. Antigamente se falava israelita, né? Hoje se fala israelenses. Eles eram israelenses, eles eram do povo hebreu, que falavam originalmente 2 línguas, o aramaico e o hebraico. E 200 anos antes da primeira vinda de Jesus, a nação de Israel foi conquistada pelos gregos, e todos os povos, todo o povo de Israel teve que forçosamente aprender a língua grega. Então, na época de Jesus, não eram mais os gregos que dominavam sobre Israel, eram os romanos. O Império Romano dominava sobre Israel. E o Império Romano também obrigou o povo de Israel a aprender a língua oficial do Império Romano, que era o latim. Por isso que tanto Jesus como os apóstolos e todo mundo dessa época do Novo Testamento, incluindo todos os escritores do Novo Testamento, começando de Mateus até João, todos eram poliglotas.
Todos eles falavam pelo menos quatro línguas. Eles falavam o aramaico e o hebraico, que era a língua original deles. E falavam também a língua grega, porque a nação de Israel nessa época era rodeada de pessoas que falavam, de outras nações que falavam a língua grega. E também falavam o latim do Império Romano. Essa foi uma das razões pelas quais, quando Pôncio Pilatos, governador da Judéia, para o Império Romano, quando mandou crucificar Jesus, ele mandou escrever uma tábua, né, em cima, pregar lá em cima da cabeça de Jesus, lá na cruz, em pelo menos 3 línguas. Ele tirou só o hebraico, escreveu em aramaico, em grego e em latim, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Escreveu em aramaico, em grego e em latim, para que todo mundo que passasse ali diante do Monte Calvário lesse aquela escritura e soubesse quem é aquele que estava sendo crucificado ali. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Inclusive os sacerdotes judaicos, foram pressionar Pôncio Pilatos, o governador Pôncio Pilatos, para que ele não colocasse a frase desse jeito, Jesus Nazareno, rei dos judeus, mas que ele colocasse assim: este homem se dizia ser o rei dos judeus. E Pilatos deu uma resposta bem ríspida para eles e falou assim: olha, o que eu escrevi, eu escrevi. Pilatos fez isso, né, para se vingar dos judeus, porque Pilatos não queria crucificar Jesus. Ele só aceitou a crucificação de Jesus por pressão política dos sacerdotes judeus, dos escribas e fariseus que queriam a morte de Jesus. Então, para se vingar deles, Pilatos mandou colocar: escreva lá, coloque essa inscrição lá em aramaico, em grego e em latim: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muito bem, todas essas pessoas dessa época aqui falavam pelo menos essas 4 línguas: o aramaico, o hebraico, o grego e o latim. E quando eles escreveram o Novo Testamento, todos eles, desde Mateus até João, aqui no Apocalipse, escreveram na língua grega. Eles escreveram o Novo Testamento todinho no seu original, foi escrito na língua grega. No entanto, como eles não eram gregos de nascimento, eles eram israelenses de nascimento, enquanto eles escreveram em grego, eles deixaram passar certos elementos da gramática hebraica e aramaica que são semelhantes. A língua aramaica é a língua mãe da língua hebraica. A diferença entre o aramaico e o hebraico é como, por exemplo, a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal. É como a diferença entre o inglês dos Estados Unidos e o inglês britânico, né, do Reino Unido. Essa diferença entre o aramaico e o hebraico, que para eles, para os israelenses, não tem problema nenhum, eles dominam muito bem essas diferenças que existem. Mas a gramática do aramaico e do hebraico são iguais. E na gramática do aramaico e do hebraico existe um grande elemento importante que a gente precisava conhecer no que diz respeito à conjugação de verbos. Quando se fala de verbos. E aqui nós temos nesse versículo 11, o apóstolo João escrevendo, né, 4 vezes o mesmo verbo, o verbo continuar. E em português, tá, a tradução em português coloca o verbo no imperativo, como se estivesse dando uma ordem. Continue, né? Como se alguém desse uma ordem para você: olha, isso que você está fazendo aí, continue fazendo.
Ou alguém te dando uma ordem, seria o imperativo dando uma ordem, ou o imperativo incentivando a pessoa a continuar a fazer aquilo que ela está fazendo. E essa é a conotação em português. E por isso o meu aluno perguntou: mas Deus está mandando aqui? Deus está incentivando aqui o injusto a continuar fazendo injustiça? O imundo a continuar, que continue sendo imundo? Quando o apóstolo João escreveu este verbo, tá? Ele escreveu em grego, mas pensando em hebraico, pensando em aramaico. E pensando em hebraico e em aramaico, esse verbo continuar aqui, ele não está indicando uma ordem no imperativo, e ele não está indicando um incentivo para que as pessoas continuem fazendo o que elas estão fazendo. Esses 4 verbos aqui, os 4 verbos, tanto no sentido negativo como no sentido positivo, eles têm o seguinte significado. Eles têm o significado de determinação natural. O que é uma determinação natural? Uma determinação natural, por exemplo, seria, vou dar um exemplo aqui, a lei da gravidade. Se eu soltar esse objeto, ele vai cair. É a lei da gravidade. Isso é uma determinação natural. O que esse versículo está dizendo aqui, tá, é que o injusto, o ímpio, o pecador, o pervertido, ele vai continuar fazendo injustiça. Ele não vai parar de fazer injustiça. Ele vai continuar. É como se fosse uma lei natural, como a lei da gravidade. É isso que o versículo, é essa conotação do verbo continuar aqui no versículo 11 de Apocalipse 22. Tá? O injusto, não adianta, ele não vai mudar. Ele vai continuar fazendo injustiça para o resto da sua vida, porque isso é uma coisa natural para ele. Ele não vai parar de fazer injustiça, ele vai continuar fazendo injustiça. O imundo, ele não vai parar de ser imundo, ele vai seguir a ordem natural das suas inclinações e ele vai continuar sendo imundo. Agora, o justo é aquele que não quer injustiça, não quer imundície, ele quer justiça. Por isso Jesus falou acerca do justo no início do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. E quando ele começou no capítulo 5, ele disse assim, uma das coisas que ele disse no início do capítulo 5 foi: benditos aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O justo é aquele que abomina toda injustiça, ele não gosta de injustiça. Ele abomina toda imundícia, ele não gosta de imundícia. Ele ama a justiça. O justo é aquele que quer obedecer à risca o que Jesus ordenou em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que o justo quer fazer. O que o justo quer fazer nessa terra é buscar em primeiríssimo lugar em sua vida o reino de Deus e a justiça de Deus em sua vida. E ele vai continuar assim. Ele vai continuar assim. E o santo, ele vai também, aquele que é verdadeiramente santo, ele vai continuar a se santificar.
Ele vai continuar. O santo é aquele que vai perseverar até o fim na sua santificação, e por isso foi acerca desse justo que Jesus disse em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é santo, aquele que perseverar até o fim na sua santificação. Então essa é a conotação aqui dessas 4 repetições do verbo continuar, que em português ficou continue. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que Jesus está falando aqui, era isso, Olha, o injusto não vai mudar, ele vai continuar na prática da injustiça. O imundo não vai mudar, ele vai continuar sendo imundo. Mas o justo não. O justo ele vai continuar na prática da justiça, e o santo vai continuar a se santificar. Agora, uma coisa importante: Jesus não está falando aqui de 4 tipos de pessoas, mas de 2 tipos de pessoas, porque o injusto é também o imundo, porque toda injustiça é imundícia. O imundo é injusto, é o mesmo injusto, porque toda imundícia é injustiça e toda injustiça é imundícia. Então, não está falando aqui de uma pessoa que é injusta e de outra pessoa que é imunda, não. O que é injusto é imundo, o que é imundo é injusto. E da mesma forma, não está falando aqui de 2 pessoas, o justo, um que é justo e outro que é santo, não. O justo é o mesmo que é santo, e o santo é o mesmo que é justo. O santo é aquele que busca a prática da justiça enquanto se santifica ainda mais. Esse é o justo e esse é o santo. Então, está falando de 2 pessoas, 2 tipos de pessoas. Aonde mais Jesus falou de 2 tipos de pessoas neste mundo? Ele falou, por exemplo, em Mateus capítulo 13, quando ele contou aquela famosa parábola do trigo e do joio. Todos vocês conhecem essa parábola de Jesus, a parábola do trigo e do joio. Jesus contou a parábola que um homem plantou boa semente de trigo no seu campo. E à noite veio o inimigo e plantou também o joio ali no meio. E aí cresceram juntos o joio e o trigo. Os servos do fazendeiro perguntaram: queres que nós vamos lá e arranquemos o joio? E o fazendeiro, com a sua sabedoria, disse: não vamos fazer isso para não correr o risco de arrancar o trigo juntamente com o joio. Deixe eles crescerem juntos até a colheita. Na colheita eles serão separados, O joio vai ser queimado e o trigo vai ser atado em feixes e guardado no celeiro. Essa é a parábola do joio e do trigo. Por que Jesus contou essa parábola? Porque ele estava falando nessa parábola desses 2 tipos de pessoas citadas aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. O injusto que vai continuar fazendo injustiça. Entendam uma coisa: esse injusto aqui é o homem que nunca vai se converter. Conversão não é para todo mundo. Esse injusto aqui, esse injusto e esse imundo, ele é o joio. O joio nunca vai se converter e nunca vai virar trigo. Olha o que Jesus contou na parábola. O dono da fazenda, ele plantou o quê? Trigo. Alguma semente de trigo ia nascer joio? Não, ia nascer trigo. E ao nascer trigo, esse trigo vai se converter em joio?
não vai virar joio, o trigo não vai virar joio nunca. E o inimigo plantou o joio. Esse joio que o inimigo plantou, acontece nesse joio dele se transformar em trigo? Não, ele vai ser joio desde a raiz até o fim. Ele vai ser joio até o fim. No mundo, amados, é isso que a palavra de Deus nos orienta e muita gente não entende, tá? O mundo é esse campo. O homem que plantou boa semente é Deus. E o inimigo é Satanás que plantou o joio. E são então dois tipos de seres humanos no mundo, dois tipos de pessoas no mundo. Tem pessoas que elas são joio desde a sua origem, desde a sua raiz. Não interessa quão misterioso isso seja, aliás, interessa, né? Quão misterioso isso seja, mas nós não temos respostas a todas as perguntas, mas nós temos a palavra de Deus nos mostrando que essa é a verdade, e temos também o testemunho da história mostrando que essa é a verdade. Joio são seres humanos que nunca vão ser convertidos, nunca vão ser alcançados pela graça. São esses que ouvem o Evangelho a sua vida toda, mas são sempre contra, nunca abraçam, nunca aceitam, nunca creem, nunca se convertem. Tem muita gente desse jeito, tá? Tem muita gente assim, que ouve a palavra, seus entes queridos se convertem, pessoas da sua família se convertem, mas ele não. Ele fala, não, eu não vou deixar a minha cervejinha, eu não vou deixar a minha diversão, eu não vou deixar o mundo, eu não vou deixar isso, eu não vou deixar aquilo. Porque eles querem continuar a vida deles no mundo como eles sempre viveram. O joio é assim. O joio é o pervertido. Existe até a perversão no sentido de doença, que até mesmo os médicos da área de psiquiatria, de psicologia, eles afirmam que a perversão não tem cura. O pervertido nunca vai ser convertido. O máximo que a pessoa pervertida pode ter para amenizar um pouco a sua perversão é tomar algum remédio receitado pelo psiquiatra, assim por diante. Mas a pessoa perversa, ela não tem cura. O pervertido nunca vai ser convertido porque ele é joio. Então, para toda pessoa que é joio, vale aquele ditado popular, não é? A pessoa que tem, né, o pau que nasce torto, até a cinza é torta. Não tem esse ditado? O pau que nasce torto, até a cinza é torta. Quando você queima ele na fogueira, até a cinza é torta. Ele não vai se endireitar. É isso que está declarado aqui no último capítulo da Bíblia, no versículo 11. Por que o injusto vai continuar fazendo injustiça? O imundo vai continuar sendo imundo? Porque eles não vão mudar. Caia na realidade, tá? Nós temos que entender que a palavra traz para nós a realidade, a verdade. A palavra não traz para nós ilusões. Até hoje tem gente por aí com ilusão religiosa de que o mundo inteiro vai ser convertido, vamos ganhar o Brasil inteiro para Cristo. Isso nunca aconteceu na história. Em toda a história, nunca uma nação inteira, uma cidade inteira foi convertida a Cristo Jesus.
Se uma nação inteira pudesse ser convertida a Cristo Jesus, Israel teria se convertido, porque o próprio Jesus, Filho de Deus, o mais poderoso e santo pregador do Evangelho que pisou nessa terra, pregou por cerca de 3 anos e meio em Israel. Por que Israel inteiro não foi ganho? Vamos ganhar Israel para Cristo. O próprio Cristo não ganhou Israel. Pregou cerca de 3 anos e meio, com palavras poderosas, com milagres poderosos. E no final da sua pregação, o que eles quiseram foi matá-lo. Nunca foi plano de Deus converter todas as nações, converter o mundo inteiro, converter o Brasil inteiro para Cristo. Isso nunca foi plano de Deus, porque se fosse plano de Deus, não poderia ser frustrado. Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Não era plano de Deus. O plano de Deus na obra da salvação é salvar aí, do meio do joio, salvar o trigo. Salvar o trigo. Sabe o que acontece quando um pecador verdadeiramente é convertido? É porque ele, mesmo que veio ao mundo em estado de pecado, ele não era joio, ele era trigo. Sabe quem era o trigo? O trigo são aqueles que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versículo 4. Aqueles que Deus pessoalmente escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos. Olha o santo aí, continue o santo a santificar-se, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É por isso que a gente vê crentes que não são muito convertidos. É porque são joio também, como todos os outros. Eles fazem parte dos muitos chamados que Jesus disse em Mateus 22:14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Os muitos chamados ali são gente que parece convertido, parece crente, mas não vai perseverar até o fim, não se santifica, não santifica a sua vida, não santifica o seu caráter, não santifica a sua mente, suas palavras, sua conduta, não santifica seu estilo de vida. Diz que é crente, mas vive como qualquer ímpio, e às vezes até pior do que ímpios. Isso é joio. O verdadeiro crente é aquele que abomina o seu pecado, abomina suas próprias inclinações pecaminosas. Ele não quer mais isso, porque ele quer a prática da justiça e ele quer perseverar na sua santificação, porque ele sabe que sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Esse é o verdadeiro convertido. Isso é coisa rara. Verdadeiros convertidos são coisa rara. Eles são poucos. O justo, aqui em Apocalipse 22:11, o justo continue na prática da justiça. Esse mesmo justo aqui é citado pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 4, versículo 18. Se é com dificuldade
que esse justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O justo continua na prática da justiça, e o santo, que é o mesmo justo, continua a se santificar, persevera na sua santificação e sente na pele toda a dificuldade que é se santificar. A obra mais difícil que nós temos que fazer, uma vez resgatados pela graça de Cristo, a obra mais difícil que nós temos que fazer é a nossa própria santificação. Existem muitas obras para fazer, mas nenhuma obra é mais importante do que essa, a nossa santificação. Porque um crente que faz um monte de obras em nome de Deus, para Deus, em prol do Evangelho, faz um monte de obras, mas a única obra que ele não faz é se santificar. Todas as obras que ele fez não vão valer de nada na hora dele entrar no céu, porque é sem santificação que ninguém verá o Senhor, não outra obra qualquer. É por isso que está escrito, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Pai? 1 Tessalonicenses 4:3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então tem muita gente por aí gritando Senhor, Senhor, invocando o nome de Deus, mas não faz o que Deus quer, não se santifica, não santifica a vida, não santifica a conduta, não santifica o pensamento, não santifica a fala, o seu falar, não santifica o seu olhar, não santifica os seus olhos, não santifica a sua conduta, não santifica o seu comportamento, não está fazendo a vontade de Deus, não vai ter céu coisa nenhuma, vai ter inferno mesmo e justa condenação. Já tem muito crente no inferno hoje, porque na terra disseram Senhor, Senhor, mas não fizeram a vontade do Pai, não fizeram o que Jesus manda. Em João 15, Jesus fala assim, olha, eu só chamo vocês de meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Vocês meus amigos se fizerem o que eu mando. Jesus é extremamente seletivo nas suas amizades. Jesus não aceita amizade com qualquer um, não. A amizade de Jesus é para aqueles que o obedecem, que fazem o que Ele manda. Ele é a palavra, Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus. Quem obedece Jesus é amigo dele. E lá no mesmo capítulo 7 de Mateus 7:21, onde Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai, ele cita a seguir 3 exemplos. Ele fala assim, muitos me dirão naquele dia, ele se refere ao dia do juízo final, de crentes que não estarão no céu, crentes que estarão lá no juízo final do grande trono branco, para ser lançados no lago de fogo e de enxofre, com todos os demais ímpios e Satanás e os demônios. E esses crentes que estarão lá, vão levantar a mão e dizer, Senhor, por que eu estou aqui, Senhor? Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos muitos milagres. E aí Jesus lhes dirá explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Pessoas que fizeram obra
ou pensaram que estavam fazendo a obra de Deus, porque profetizavam, porque expulsavam demônios em nome de Jesus, porque faziam muitos milagres até, hein? Muitos milagres em nome de Jesus. São 3 exemplos que Jesus deu, mas cabe um monte aí. Alguém pode dizer: eu cantei em teu nome eu toquei instrumentos, em teu nome eu compus hinos que a igreja cantava, em teu nome eu pastoreei igrejas, em teu nome eu construí um monte de igrejas, em teu nome, Senhor, eu preguei o evangelho em todas as nações da terra. Mas a única coisa que não fez foi se santificar. Fez tudo isso, mas não se santificou? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O céu não é meramente para quem pregou o Evangelho. O céu não é meramente para quem fez milagres em nome de Jesus. O céu não é meramente para quem fez alguma obra em nome de Jesus. Nenhuma dessas obras faz esses obreiros merecerem o céu. O céu é para aquele que se santifica, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E tem muito pastor que não se santifica, tem muita pastora que não se santifica, tem muito diácono, presbítero, bispo, por aí, pessoas de autoridades de igrejas que não se santificam. Estão numa posição de autoridade espiritual, mas não têm autoridade espiritual, porque eles mesmos não se santificam. Santificação nem é pregado nas igrejas. Na nossa congregação nós falamos muito de santificação, mas se você for em qualquer igreja por aí, não se fala de santificação. Não se fala de santificação. Por que nós falamos tanto aqui? Porque está escrito na palavra, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, se sem santificação ninguém verá o Senhor, então a santificação é primordial. E por isso, antes de dar a sua vida por nós, Jesus deixou uma intercessão por nós. Em João capítulo 17, essa oração intercessória de Jesus por nós, por todos os que seriam convertidos em filhos de Deus, e especialmente no versículo 17, João 17, Jesus orou ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é o instrumento da santificação. A santificação faz com que a pessoa que se santifica, ela seja comparada a uma árvore, como no Salmo número 1, porque a pessoa que se santifica é essa pessoa que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores, porque ao invés de tudo isso, o prazer dela está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Essa palavra opera nessa pessoa tanta santificação, que ela é comparável a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz prosperará. Prosperará na sua santificação, prosperará na vontade de Deus na sua vida. Vai desenvolver a sua salvação em meio à obra da santificação. É essa pessoa que é citado aqui em Apocalipse 22:11 como justo e santo. O justo que continua, que vai continuar na prática da justiça, o santo que vai continuar a se santificar. Enquanto o mundo se apodrece cada vez mais no seu pecado, o justo vai se santificar cada vez mais diante de Deus.
na presença do Senhor. Porque isso é o joio e o trigo. Eles crescem juntos nessa fazenda que é o mundo, mas no fim dos tempos serão separados. O joio será recolhido para ser lançado no fogo, o julgamento eterno, juízo de eterno fogo, lago de fogo e de enxofre, e o trigo vai ser recolhido nos celeiros, nas mansões celestiais da Nova Jerusalém, onde Jesus foi preparar para nós um lugar. Aleluia. Para que serve a palavra? Para reflexão. O que é reflexão? Reflexão é o que você faz todo dia quando olha no espelho. Quando você olha no espelho, você vê a sua face refletida no espelho. A Escritura é o espelho espiritual, onde você reflete e vê a si mesmo e entende: você é joio ou você é trigo? Você tem que saber essa resposta. Se você é uma pessoa que se acomoda no seu pecado, você é joio. Mas se você é uma pessoa que luta com todas as forças contra o seu pecado, obedecendo Hebreus 12:4, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Se você é alguém que luta contra o pecado, é um guerreiro valoroso, lutando contra o seu pecado, não contra o pecado dos outros, porque não é o pecado dos outros que pode levar você para o inferno, é o seu. Se você luta contra o seu pecado, isso é um sinal de que você é trigo. Aleluia. A minha esposa disse uma vez para mim assim, um dia, né? Eu estou intrigada. Eu falei, que bom, né? É melhor estar intrigado do que enjoiado. Então é melhor ser trigo do que ser joio. Porque o trigo será recolhido no celeiro celestial. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.